Mensagens do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revelam que ele contava com a ajuda de um amigo para convidar mulheres com perfil de modelo para festas durante viagens à Europa. Isso enquanto organizava orgias e stalkeava a namorada, viu? Seria típico aí de um Red Pill? Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Daiane Oliveira, vamos lá. Então quer dizer que apesar de ficar se declarando aí seu amor à Momolada, ele estava stalkeando ela e traindo. É isso? E eu acho que essa moça descobriu as traições após a prisão do Vortaro, tá, Sofia? Porque a Amy foi pro ventilador, né? Não tinha muito como descobrir antes. E tem uma questão, tá? Primeiro que é ridículo a forma que o Vortaro se relaciona, mas ok, tá tudo lindo, é o relacionamento dele, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas, Sofia, tem um ponto que pega bastante, que é o comportamento do Vorcaro enquanto um homem na nossa sociedade para com essas mulheres com que ele se relacionava. E sim, são essas no plural, porque ele, de fato, trocava mensagens com várias mulheres ao mesmo tempo. Mas antes até de mostrar as trocas de mensagens com a Momolada, brincadeira, mas a gente vai saber o que é isso, né? Porque ele tem uma linguagem do Cebolinha com a namorada, né, da época. Vou te pedir para trazer a matéria do Metrópolis, que traz um pouquinho das mensagens que foram reveladas sobre o Vorcaro, porque ele e o Sicário trocavam mensagens pesquisando mulheres. E essas mulheres eram recrutadas para serem levadas para a Europa. Tem um caso que é complicado, Sofia. A gente não pode, logicamente, não se configura um crime, mas isso é quase o que o Pediri fazia, né? Que era levar mulheres de determinados locais para festas. No Brasil, não levar alguém para outro país para festas não tem uma tipificação desde que essa pessoa consentiu aquela ida, mas é muito delicado o que aconteceu e o que acontece neste evento. Então a gente precisa ficar de olho um pouquinho no que acontece, sabe? Dito isso, eu não estou imputando crime nenhum, só estou dizendo que a gente precisa ter atenção sobre o que a gente vai ouvir agora. As conversas no Instagram, que foram encontradas pela Polícia Federal no celular de Porcaro, revelaram que o dono do Banco Master usava os serviços de um amigo que agenciava, entre aspas, mulheres com perfis de modelo para eventos durante suas viagens internacionais. O banqueiro foi preso na quarta-feira, dia 4 do 3, né, na última quarta-feira, na nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias contra o sistema financeiro envolvendo o Master. Borcari é acusado de crime de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Ele nega todos os crimes. As mensagens que estavam no celular, que foram apreendidas pela Polícia Federal, na primeira fase da operação, em novembro de 2025, quando o banqueiro ficou 11 dias foi preso, né, por 11 dias em Guarulhos, em São Paulo, apontaram isso. Ele, segundo as mensagens que foram de junho de 2024, o Borcaro organizou festas em cidades como Lisboa, em Portugal, e na conversa pelas redes sociais, um amigo dele, chamado Steve Lopes, mandava alguns perfis de mulheres no Instagram e avisava o banqueiro que elas estavam na capital portuguesa naquele período. Aí uma das mensagens diz assim, ó, estava aqui conversando com elas, qualquer coisa posso falar para elas esticarem, pois iriam embora amanhã já. Disseram que estão livres até dia 26. Você, quem sabe, se for fazer uma festa, acho que vale segurar. E aí Borcaro fala, né? Pode segurar para a festa. Loirinha top. Inclusive, o Borcaro gostava das loiras. Lopes, então, avisa que conseguiu um hotel para elas no mesmo para ela no mesmo que as meninas, aparentemente outras garotas que já conhecia. Estão indo com você para Portugal, vi que estão em um aeroporto indo para Portugal. Qualquer coisa, manda mensagem. Aqui para uma delas que conheci. As três ficam até dia 28. Posso convidar para a festa? Logo depois, Lopes manda outra mensagem, convidei as duas.
estão aí em Lisboa. Na sequência, ele envia outro perfil e também coloca, também está aí. Diz que vai ficar mais um dia. Pode chamar? Eu acho que você já conheceu em festa conosco. E assim vai, Sofia, né? O Vocaro vai dizendo, pode, claro, todas são bonitas, fala que são suas amigas, senão na hora eu fico perdido com como vou chamar. O Vocaro vai alimentando isso, e o Vocaro, de acordo com as mensagens, tem uma preferência por um perfil, que é o perfil de mulheres padrão modelo, altas, magras e loiras. E aí, então, uma coisa, né? Ele troca mensagem com várias pessoas, inclusive diz, tu sumiu, pô, e vai fazendo esse milindre. Só que o Vorcaro tinha relacionamento. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a publicação do X. Eu sei que já foi tema de outro corte, mas nós vamos ver a troca de mensagens do Vorcaro com a namorada, que foi vazada pela Polícia Federal. Com que intuito, não sei. Eu acho que divertir a gente. Os agentes da Polícia Federal, né, pensaram assim, preciso fazer com que essas pessoas deem risada, pelo menos, de alguma situação. Nesse caso, Sofia, a primeira mensagem aqui, a primeira imagem, a gente tem uma coisa, que é o fato do Borcaro mandar a mesma mensagem de bom dia para todas as mulheres que ele estaria ali trocando mensagens, inclusive a Marta Graef, que seria a namorada, que era a namorada, e a mesma mensagem, a copia e cola, ó, bom dia, do mesmo jeito para todas. Gente, que merda. E aí, a segunda, Sofia, é o seguinte, é a mensagem que ele trocou diretamente com a Marta Graef, né, que é a pessoa com quem ele se relacionava publicamente. A primeira mensagem, né, que eu vou ler, tá, gente? Eu vou ler na íntegra, tirem as crianças da sala. A Marta diz, são tantos rolês e tantas chupadas, a gente já viveu uma vida. E o Daniel Borcaro diz, nossa, e nem começamos, tem mais 60 anos, Peleleca vai estar de cabelo branco e eu chupando. E aí ela dá risada. Amor, eu te amo tanto, é a resposta dela. Aqui, né, a Letícia fala sobre isso, né? Foi que a moça foi exposta fazendo sexo, que houve a exposição, né, fazendo sexting, que a amante era salva como Alan do TI, e que o Vorcaro também recebia mensagens recicladas que ele enviava para todas, né? E descobriu que foi corna em rede nacional. Isso foi nas últimas 24 horas, a Marta Graef fez essa descoberta aqui. E é isso, né, gente? Eu acho até que ela já sabia. Mas, Sofia, vamos ver também qual é a lista das mulheres que foram ditas aí nas mensagens do Vorcaro com o Cicalho. Vamos ver um pouquinho do histórico da vida amorosa, se é assim que a gente pode chamar, do Daniel Vorcaro. E tem uma coisa interessante, tá? Não que seja um desvio de conduta, nem para desviar o foco, porque a gente já falou, né, no plantão de ontem sobre as conversas do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, do Vorcaro com outras pessoas, outras figuras ilustres, inclusive a gente vem falando inteiro. Mas o comportamento desse bilionário é de se chamar atenção. A matéria do Nada Demais traz que de Sugar Baby, a ex-bailarina do Faustão, quem são as mulheres citadas no celular de Vorcaro. E aí a matéria vai trazendo uma lista de mulheres, né? Além da influenciadora Marta Graef, que é apontada como a ex-namorada de Vorcaro, que nasceu no Rio Grande do Sul, ela ostenta uma vida de luxo nas redes sociais e reúne cerca de 676 mil seguidores. Aqui a matéria inclui que ela tem como seguidores, por exemplo, a Bruna Marquezine e a Sabrina Sato, que não precisavam ser citadas na matéria, mas está aqui sendo ditas. De acordo com o UOL, o Vorcaro das mensagens do Vorcaro interceptadas pela Polícia Federal aparecem uma conversa do banqueiro com Graef em 2024, que eles tinham aí essa relação íntima. A Graef, inclusive, teria terminado o relacionamento quando ele foi preso, de acordo com as informações que foram divulgadas. Outra pessoa também que está no celular do Vorcaro é a Érica Schneider, de 35 anos. O celular atribuído ao banqueiro trouxe mensagens com ela, que é uma modelo e influenciadora, conhecida por ter participado de um reality show, A Fazenda, em 2021, e por ter sido bailarina do programa do Faustão. Érica também é musa de uma escola de samba da Gaviões, da Fiel.
Em um dos prints analisados, Vortaren enviou bom dia com emoji de coraçãozinho e sol para Érica, o mesmo que ele mandou para Marta HF e para outras mulheres, né? Tem a Sugar Baby, que a gente já falou dela também, que é a Carolina Trainotti. E a gente não falou dela porque ela era namorada do Vortaren, não, porque ela ganhou um apartamento avaliado em 4,3 milhões na Faria Lima, perto da onde o Vortaren tem um apartamento também, perto do Banco Master, da sede do Banco Master. E a Trainotti acumula mais de 34 mil seguidores nas redes sociais e apareceu em algumas reportagens acusadas por já ter sido acusada de uma investigação, e agora está em uma investigação relacionada à movimentação financeira incompatível. Então, isso foi analisado e algumas redes levam ela até o Vorkaro. Também tem investigações contra o banqueiro por parte aí de outras pessoas que aparecem, outras mulheres que aparecem cercando esse homem, mas só que é esse o perfil do Vorkaro. E um perfil, Sofia, que eu acho que é importante que a gente lembre, de um homem, inclusive, que pediu ao seu sicário também para investigar com quem a namorada conversava. Então, é um perfil muito próximo do que a gente acompanha dos Red Pills, né? Uma pessoa com muito dinheiro, que promovia altas festas, orgias, que não confiava nas mulheres que se relacionavam, e ainda tem aí essa acusação de stalker, né? De tentar controlar até com quem a namorada conversava. É algo seríssimo, Sofia. E isso não desvia o fato do crime real, né, que a Polícia Federal está investigando, que é um escândalo para o Brasil, mas revela um pouquinho sobre o que é a elite do Brasil, né, o que é essa burguesia e o que essas pessoas acham, né, da tradicional família brasileira, com esses políticos que estão por trás dele, que são majoritariamente políticos da direita, que defendem a família tradicional, mas ao mesmo momento eles fazem tudo isso, Sofia. Pouca coisa não é, né? Não, não, daí, sinceramente, não me surpreende. Não me surpreende porque é muito difícil para quando a gente tá falando de homens poderosos, eles conseguirem manter os genitais dentro das calças. Desculpa, mas é verdade. A gente vê o caso Vorcaro, a gente vê o caso Epstein, a gente vê o Berlusconi, sabe? Esses caras poderosos, eles adoram fazer esse tipo de festinha, trazendo mulheres apenas para servirem ali como objetos deles. E pode ver que eu tô falando dos caras que fazem as festinhas, mas sempre estão cercados de outros homens tão poderosos quanto ou até mais poderosos que eles, fazendo exatamente o mesmo tipo de coisa. Então, é algo que parece que dentro do patriarcado é aceitável. É aceitável. E daí a gente vem, nossa, mas é uma contradição com o conservadorismo. Mas, gente, não é. Não é, porque o conservadorismo é uma ideologia que sempre colocou a mulher no lugar de objeto. Sempre colocou o homem no lugar de desfrutar desses objetos. Quem acha que isso vai contra o conservadorismo é porque não entendeu o que está sendo conservado. Conservar o patriarcado é conservar isso. É conservar esse tipo de comportamento. Talvez justamente por isso tenham tantos homens conservadores, né? O difícil é entender a mulher que quer conservar esse tipo de coisa. Conservar o quê, minha filha? Mas enfim. Mais alguma coisa, Dai? Não, só ficamos por aqui acompanhando toda essa baixaria, né? Não tem como não chamar de outra coisa, só uma baixaria. É só uma coisinha. No corte que eu tinha feito com o Pedro, a gente tinha falado sobre como muitas dessas mensagens não deveriam nem ter sido vazadas porque se tratam de questões pessoais do Vorcaro que não tem interesse público. Dito isso, outras deveriam sim. E quando é para expor como funciona o patriarcado, aí é de interesse público sim. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.